Olha, eu já critiquei aqui outras vezes o Alexandre de Moraes, mas acho que dessa vez até a esquerda e a mídia globalista têm que admitir, ele passou dos limites. Nós sabemos que teve uma delação premiada do Marcos Valério a respeito do envolvimento do PT com o PCC. Essa delação premiada foi uma delação que o Marcos Valério fez no envolvimento do Lula com o PCC e foi homologada, pelo que eu vi, pelo STF. E aí que está a polêmica. Há diversos veículos de imprensa, da imprensa que eles dizem imprensa profissional, divulgaram essa notícia, dizendo que, obviamente, o Marcos Valério associou o PT ao PCC. E, obviamente, nós sabemos toda aquela questão estranha e medonha envolvendo o assassinato do Celso Daniel, né, que todas as testemunhas envolvidas no caso simplesmente morreram por circunstâncias bem suspeitas. Então, obviamente, não ficou testemunha. Então, como não tem testemunha, você não pode simplesmente ter um processo, né? Porque um processo, para ser iniciado, ele precisa de provas. Você não pode simplesmente abrir um processo com base em convicções, você não pode. E tudo isso veio à tona agora, porque é um assunto muito polêmico e muita gente sabe de coisas envolvendo isso. Eu já comentei aqui em outros vídeos o porquê que eu acho que o PT, com a sua política desarmamentista, combina muito com o PCC, e o PT também diz que roubo, assim como toda a esquerda diz que o roubo deveria ser aceitável, porque obviamente o PT ele relativiza a propriedade privada, óbvio, quando é de outros, quando é de terceiros, porque quando é deles eles fazem de tudo para prender o bandido, né? O filho do Lula foi roubado e eles utilizaram a palavra roubo, deveria ser restituição, né? Quem rouba é ladrão, que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? Como já dizia o velho ditado, né? Quem que tá errado? O ladrão que roubou o ladrão ou o ladrão que foi roubado por outro ladrão? Né? Ladrão que rouba ladrão, enfim. Mas aí que acontece? A gente sabe que a esquerda associa o Bolsonaro a ser genocida e principalmente a matar a Marielle, sem prova nenhuma, obviamente. Não há nada que indique que o Bolsonaro tenha feito isso, até porque seria uma burrice muito grande, porque a Marielle não representava nada. E o que eles apresentam como indício é que Bolsonaro teria ajudado um miliciano, só que eles não contam a história toda, que esse tal de miliciano na época era policial, e o Bolsonaro tinha lá, fazia uma composição de um grupo que ajudava policiais militares desamparados. Esse sujeito, que eles dizem que é miliciano, parece que teve um problema lá, perdeu a parte de uma perna, ou teve problema, alguma coisa assim, e o Bolsonaro arrumou um fundo para doar para ele, né? Porque o cara tinha perdido a perna e o Bolsonaro foi amparado. Mas o Bolsonaro não sabia depois que o cara ia virar, nem teria como saber que o cara ia virar um miliciano, alguém. Na verdade, não diria miliciano, mas sim policial corrupto, né? Porque o sujeito não tem nada a ver em ser um miliciano. Milícia é um exército privado, composto por civis armados em defesa da própria propriedade deles, né? E nada, obviamente, a esquerda faz esse tipo de associação e nunca dá problema nenhum, eles nem tem que tirar esse tipo de coisa do ar. Porém, Moraes manda tirar do ar postagens de bolsonaristas com fake news sobre Lula. Mas que fake news é essa se a própria mídia divulgou isso? Né? O que é mais estranho? A G1 fala de fake news, mas que fake news? A própria G1 falou disso. Olha lá, ministro atendeu a pedido do PT.
Decisão vale para posts de Flávio, Carla Zambelli e outros. Moraes afirmou que insensata disseminação de fake news compromete processo eleitoral. Ai, é muito cara de pau, cara, é muito cara de pau. Olha lá, o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do TSE, por isso, né, na verdade, ele mandou tirar esse tipo de coisa do ar como presidente, ou no caso, vice-presidente do TSE. Então, nem nas atribuições dele de ministro do STF. O que quer dizer com isso? Além de tudo, o cara é duplamente parasita. Ele não somente é um parasita por ser ministro do STF, ele é um duplamente parasita por ser ministro do STF e do TSE. Se as pessoas acham que a existência de um STF já é medonha, imagina a existência de um TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de que sequer deveria existir uma justiça eleitoral. Devia julgar tudo como crime comum. Cometeu crime, vai para crime comum. Mas não, eles criaram a justiça eleitoral para beneficiar infratores. Já começa por aí. Ela determinou nesta segunda que sejam retiradas do ar mensagens publicadas por apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais que contêm fake news sobre o ex-presidente Lula. Que fake news? Todo mundo sabe que ele foi delatado. A delação está lá. A delação do Marcos Valério está lá. E para ter uma delação, ele tem que ter alguma prova para apresentar. Porque uma delação premiada, ela, como o próprio nome fala, é uma delação que é premiada. O cara tem um tratamento especial porque ele está falando coisas que ele sabe que são verídicas e ele tem prova para mostrar. Então esse envolvimento do PT e do PCC não é simplesmente algo louco. Existe mesmo. Só que, obviamente, a justiça do STF está toda do lado do Lula. A gente sabe disso. O STF e o Lula, eles andam de mãos dadas. Então é muito difícil você prender ou provar algo contra o cachaceiro de 9 dedos. É muito difícil. E ainda fala fake news. Que fake news? Se o cara delatou o Lula, ligando ele ao PCC, na condição de presidente em exercício do TSE, Moraes atendeu o pedido do PT. Uma das postagens com fake news, de novo esse termo, questionados pelo partido, é que associa o ex-presidente Lula ao crime organizado. Mas quem fez essa associação foi o Marcos Valério em delação premiada, que foi aceita pelo STF, né, teoricamente. Outra publicação com fake news também contestada associa o partido ao fascismo e ao nazismo. Mas não é isso que o PT faz com o Bolsonaro? Qual o problema? Eu acho assim, nem deveriam associar o PT ao fascismo e ao nazismo, deveriam associar a coisa que é muito pior, que é o comunismo. Matou muito mais. Nossa Senhora. A decisão vale para as publicações desse conteúdo feitas por... então eu não tô aqui, né? Óbvio. Otoni, nem sei que esse é o Otoni de Paula. Ele, cara, é do MDB, hein? O cara nem é do partido do Bolsonaro. Jornal da Cidade Online. Olha lá, um jornalista da Cidade Online, Jornal da Cidade Online. Carlos Eduardo Martins, eu lembro desse nome de algum lugar. Max Guilherme Machado de Moura, Associação Especial da Presidência. Flávio, Carla. Jornal Minas Acontece. O cara é tão favorável à liberdade de expressão que tá censurando até jornais, hein? Aí não é nem... Aí é que tá, não é nem políticos, estão censurando jornalistas, né? Olha lá, sócio do Jornal Minas Acontece. Um outro cara, Pedro Alencar Azevedo. Cláudio Gomes de Carvalho, não faço ideia de quem são esses caras. Hélio Lopes, eu acho que é o negão do Bolsonaro, né? O Hélio. Não sei se é ele, não. Do Rio de Janeiro deve ser ele mesmo. Negão do Bolsonaro, os caras são foda. O tal de Guilney Gonçalves da Silva, empresário, responsáveis pelo canal DR News no YouTube, responsáveis pelo canal Política Brasil 24 no YouTube. Nossa, um monte de nome aqui que não faço a menor ideia. Responsáveis pelo perfil do Getter, 2 caras no Getter.
Ó, a multa por descumprimento é de R$ 10.000. Meu Deus do céu. Lá, no pedido enviado ao TSE, o PT argumentou que a disseminação de fake news busca convencer os eleitores a não votarem em Lula. Você só pegar uma notícia aí da grande mídia que associa o Lula ao PCC. É simples isso, não precisa tirar conteúdo do ar de bolsonarista. Será que ele teria bolas para tirar conteúdo no ar na mídia tradicional? Na mídia que eles chamam de mídia profissional? Claro que não teria bolas. Porque esses caras têm uma assessoria de advogados pesada. Isso voltaria contra o Alexandre de Moraes, do jeito que ele já não tem apoio da direita. Se ele perder apoio da mídia, o cara já era, ele vai sofrer impeachment. E ele tem que sofrer impeachment, só que há tempo para o Bolsonaro botar alguém no lugar dele. E o Bolsonaro também é meio culpado de não pressionar esse tipo de coisa, gente. Cara, todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é o pior ministro da história do STF. Ele, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o Lewandowski. Acho que o Lewandowski ainda é pior. Eu não sei se é pior, mas é tão horrível quanto o Lewandowski. Você tem o Fachin. Cara, esses caras o Bolsonaro tinha que pressionar para tirar todos eles de lá e botar a gente dele. Para ele conseguir, mesmo se ele saia do poder, o PT tá lascado. Porque o PT não vai ter maioria no STF e vai acabar se perdendo também. E eles não têm apoio político para conseguir impeachment. O Bolsonaro tem apoio político para conseguir impeachment. Vocês que não imaginem, mas ele tem apoio político. Muita gente, até do que é do Centrão, no fundo, sabe que essas decisões do Alexandre de Moraes são um absurdo. Que num futuro próximo pode afetá-los. A questão da censura, que a gente fala, é que a censura ela pode acontecer contra qualquer partido, qualquer pessoa política. A censura pode acontecer. E a censura do judiciário é a pior censura que tem, porque como é que você vai questionar isso? Para quem você vai questionar? Se você vai questionar para quem não tem para quem questionar. Simplesmente você fica preso. Não tem duplo grau de jurisdição. Não existe duplo grau de jurisdição com o STF. Por isso que é problema o STF dando esse tipo de coisa também. Depois falam da Suprema Corte Americana, né? Esses caras são uma piada, cara. Vinculação de propaganda eleitoral antecipada negativa por meio de notícias falsas, descontextualizadas ou sem qualquer demonstração de provas por meio... Como não? A delação do Marcos Valério. Isso é uma prova. É uma prova. Mídias sociais e vínculos de comunicação que divulgam matérias tendenciosas e parciais. Ó, divulgam matérias tendenciosas ou parciais, hein? A Globo tá no meio. Eles não estão atacando só os bolsonaristas, estão atacando a Globo ou qualquer outro que divulgar esse tipo de matéria. Tem evidente propósito de incentivar os cidadãos brasileiros a votarem no ex-presidente Lula. Mas não pode votar mesmo. Se esse cara tá fazendo isso e não tá nem no poder, imagina quando ele estiver no poder. Pesadelo isso aqui. E a Suprema, os caras lá dando todo o aval. O Alexandre de Moraes é isso aí mesmo. E ainda tem gente que defende esse sujeito absurdo, esse sujeito terrível. Olha o que o cara comenta aqui. Olha o que o cara comenta aqui. Eu fiquei tão revoltado que até caiu aqui. Olha o que o cara comenta aqui. Olha o que o ministro Alexandre comentou aqui. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive pelos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores, antes e durante o período de propaganda eleitoral. Primeiro, a associação do PT ao PCC quem fez foi o Marcos Valério numa delação premiada, divulgada extensivamente pela grande mídia. Não tem nada de discurso de ódio. Primeiro, tá atacando o quê? Discurso de ódio? O cara tá sonhando. Ele literalmente é um louco. O Alexandre de Moraes é um insano. Eu acho que só por isso já dava para tirar ele do cargo. Alegando insanidade. O cara é um insano. Ele realmente é um louco. Aí, ó. Ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. De novo, o que a delação do Marcos Valério ligando o PT ao PCC, o Lula ao PCC, o que isso tem a ver com o Estado de Direito? O que isso tem a ver?
Foi uma delação do Marcos Valério, aceita pela PF, em acordo com a PF, Polícia Federal. Tem nada a ver, gente. Esses caras estão malucos. Esses caras estão malucos. E não foi só candidato ou pré-candidato. Seus apoiadores ou não sei o quê. Foram jornais. Ele está censurando jornais, gente. Isso aqui, o antagonista, que literalmente pelo nome são umas antas, o antagonista foi censurado. O antagonista, ao invés de se posicionar afastadamente do Nando Moura, que é um cadáver putrefato, só fala de bosta, em vez de eles se afastarem desse cara, eles se juntaram no Nando Moura e começaram a defender o STF. Depois o Nando Moura fala que foi favorável à CPI da Lava Toga. Cara, e daí? Hoje em dia ele é o maior defensor do STF. Como é que se pode uma coisa dessa? Como é que um cara desse pode ainda estar em dois tribunais superiores? O censurador, o cara bloqueou o Telegram. E o cara ainda faz uma dessa. Tá claramente com motivação torpe. Meu Deus. Isso acrescentou que ainda que a insensata disseminação de fake news compromete a pessoa. Não tem nada de fake news, foi uma delação que foi divulgada muito pela mídia tradicional. A gente só pega a notícia da mídia tradicional, a gente faz o nosso comentário. Gente, que absurdo isso. O sensacionalismo e a insensata disseminação de conteúdo inverídico com tamanha magnitude pode vir a comprometer a lisura do processo eleitoral, ferindo valores, princípios e garantias constitucionalmente asseguradas, notadamente a liberdade de voto e o exercício da cidadania. O que isso tem a ver com a notícia ligando o PT ao PCC, com uma delação premiada do Marcos Valério? Meu, esse cara tá louco. O que isso tem a ver? Que liberdade de voto e exercício da cidadania tem a ver com isso? Tá pirado, tá loucaço da maconha. Tá loucaço da maconha, do crack, da cocaína, sei lá que esse cara usa. Bom, a notícia acabou aqui. Notícia da G1, obviamente não é uma notícia bosta, né? Enfim, óbvio que vai enaltecer o Alexandre de Moraes, mas aqui tudo que eu li aqui foi uma loucura, insensatez. Não tem nada de um argumento forte, de uma decisão com argumento que você falaria, ah não, beleza, vamos defender. Cara, foi uma delação do Marcos Valério, ligando o PT ao PCC. Foi uma delação premiada de alguém. O Marcos Valério, ele era o cara mais próximo do Lula, um dos caras mais próximos do Lula e do PT. Se não me engano, era um tesoureiro, o cara que tinha lá conhecimento de campanha do PT, ele sabia diretamente, um cara próximo. Não tem como. Não tem como. É assim, é ridículo, é patético, é até revoltante que esse tipo de coisa aconteça no Brasil, que tem uma Suprema Corte tão política, que se intromete em tudo, que freia a liberdade de expressão. Os caras são muito ruins, é muito ruim, os caras são muito ruins. E assim, é desanimador você ver uma coisa tipo, você não poder divulgar uma notícia pela própria mídia. Chegou num ponto que o cara não vai poder divulgar uma notícia feita pela própria mídia tradicional. Por quê? Porque isso afeta o candidato do Alexandre de Moraes, que é o Lula. Todo mundo sabe que o candidato do Alexandre de Moraes é o Lula. E o cara ainda fica falando aquele negócio lá das urnas eletrônicas. Vocês confiam no TSE, vocês confiam nas urnas eletrônicas? Eu não confio, eu tenho 0% de confiança. O próprio cara lá que falou lá numa entrevista aquela entrevista internacional que o Barroso deu na Inglaterra, ele falou, como é que a gente vai confiar nas urnas eletrônicas se quem cuida das urnas eletrônicas é responsável por liberar o maior bandido da história do Brasil? Tem como confiar. E eles são completamente parciais, eles não são parciais. Os ministros do STF, eles têm uma agenda política por trás, tem financiamento de grande globalista por trás. O Barroso, ele é claramente financiado pelo George Soros. Ele é financiado pela Open Society Foundations e tem notícias até do Reinaldo Azevedo conectando a política
de abertura de drogas, de comércio de drogas, com o George Soros, em uma conexão do George Soros com o Barroso. Isso já é uma coisa notável. É ridículo, esses caras riem da nossa cara mesmo. Esses caras riem da nossa cara. É muito difícil você crer realmente que vai ser um processo eleitoral justo, porque, cara, é ridículo. Como é que você vai confiar nisso aí? Como é que você vai confiar nesse tipo de coisa? Não tem, não tem como confiar. Simplesmente não tem como confiar. Isso aqui, cara, isso aqui é um soco na cara, é um jab, um direto de direita. E assim, a mídia toda, obviamente, falando bem disso aqui, porque a mídia brasileira é a maior prostituta da censura. É a maior prostituta da censura. É a maior mídia que é a favor da censura. Não tem nenhum jornalista com bolas, não tem nenhum jornalista com escrúpulo. É tudo jornalista sem escrúpulo. Um bando de cagão que teme. Sabe por que esses caras são os cagões? Porque eles recebem dinheiro do governo para fazer notícia. É esse tipo de coisa aqui que esses caras querem dar continuidade. Por isso que eles batem tanto na internet. Porque esses cagões, cagalhões, eles vivem do dinheiro dos outros. Eles vivem do dinheiro do pagador de impostos. Essa é a realidade. Então, para eles continuarem vivos, obviamente, eles têm que fazer politicagem. E o jornalista, hoje em dia, ele é político, basicamente. Quem não é político é o cara que é mais assim, como o cara que faz vídeo por YouTube, aqui, o cara do Ancap Sul, tem outros caras também que fazem vídeos no YouTube com menos viés político e realmente falam de uma coisa mais certa, mais correta, fazendo jornalismo de verdade. Porque a grande mídia é isso aqui. A própria G1 divulgou essa notícia do Marcos Valério ligando o PT ao PCC e agora veio falar de fake news. Então eles fizeram fake news? Não. Marcos Valério realmente associou o PT ao PCC e ele foi um delator premiado. Isso é inegável. Agora, ligar o Bolsonaro à milícia, aí pode, ninguém faz nada, né? Enfim, é isso. Um abraço. Curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal. Compartilhe o meu vídeo nas suas redes sociais para ajudar eu a alcançar mais pessoas. E comente aqui embaixo para adicionar algumas coisas que eu possa ter esquecido aqui nessa discussão. Isso, um abraço. Falou.